Vocês devem saber que um dos grandes objetivos do meu trabalho é desenvolver a possibilidade de vocês se tornarem sujeitos ativos na própria vida. E o que eu quero dizer com isso, com tornar-se sujeito ativo na própria vida? A gente recebe uma educação que ela é muito, muito hierárquica. Vocês sabem que eu também sou socióloga política. E qual é a minha função enquanto socióloga política? A minha função enquanto socióloga política é entender como as instituições foram constituídas e como elas influenciam no comportamento das pessoas. E quem são essas instituições? Instituições são organizações que vão instituir regras, normas, modos de comportamento. São elas a família, o mercado, o Estado, a igreja. São diversas instituições no qual a gente faz parte, beleza? E essas instituições, todas elas, são extremamente hierárquicas. Sempre tem uma figura de autoridade que a gente obedece. Seja na família, o pai e a mãe, seja no Estado, né, os líderes políticos, a polícia e tudo isso que constitui o Estado. Na igreja tem o padre, no mercado de trabalho tem um chefe. Em todas as relações, infelizmente, até nas relações amorosas, existe uma certa hierarquia, até porque a gente está dentro de um contexto patriarcal, mas numa relação, na maioria, arrisco dizer, tá, gente? Na maioria das relações amorosas, existe uma certa hierarquia, onde sempre vai ter uma pessoa que tem um domínio maior do que outra. Eu não acredito que seja sempre a figura do homem que ocupa esse local de domínio. Já vi muitas relações, isso aqui falando de um contexto de relacionamentos heterossexuais, acontece sim de existirem mulheres que têm uma dominância emocional maior dentro da relação do que o homem, mas essa relação de poder ainda também acontece nas relações homoafetivas. Então a gente percebe, dentro do nosso próprio desenvolvimento, né, sociocultural, que nós estamos o tempo todo tentando dominar o outro. E por que é importante que vocês saibam disso? Porque a partir dessa luta pelo poder, dessas dinâmicas de dominação, que a gente acaba se tornando passivos dentro da própria existência. Sabe aquela música que a Cássia Eller canta e que foi feita pelo Chico Buarque, que ela está conversando com Deus e ela diz assim: Deus me fez um cara fraco, adora brincadeira, né? E na barriga da miséria nasce brasileiro. E nessa canção é muito interessante, porque o Deus que ela coloca na canção tá no alto. E ela até pergunta: será que Deus vai dar? E se Deus não dá? E essa reflexão sobre dar ou não dar está falando também de uma posição de passividade. Até na esfera religiosa, né, que a gente muitas vezes ocupa, inconscientemente, a gente sempre está esperando receber. A gente vive, e aqui falando da espiritualidade, numa espiritualidade que eu costumo chamar de forma bem polêmica como uma certa mendigância espiritual. A gente sempre está esperando que alguma entidade de poder nos dê aquilo que a gente quer receber. E tudo isso, todo esse tipo de comportamento, eu espero ser amada pelo outro, eu espero que Deus realize meu sonho. Aí foi Deus que me deu tal coisa, e o meu chefe ele vai me reconhecer pelo meu excelente trabalho, e as pessoas vão ver o quanto eu sou maravilhosa. Todas essas perspectivas falam de uma mesma posição, que é essa posição de passividade. Para a gente se sentir viva, protegida, segura, bem reconhecida, a gente tem esperado que essas figuras de autoridade da nossa existência nos legitimem. É ou não é? A gente não sempre está esperando que o pai ou a mãe diga que a gente
é maravilhoso, e quando isso não vem, a gente fica mal. A gente cria fantasias nas nossas cabeças para que, sei lá, a nossa parceria romântica nos reconheça como as melhores pessoas, ou que Deus nos dê algo, e quando Deus não dá, a gente fica arrasada, porque é que Deus fez isso comigo. Ou seja, gente, a gente está ocupando uma posição de sempre à espera de que as coisas aconteçam. E é nessa posição que os afetos passivos, que eu tanto falo aqui, começam a ganhar poder. Eu gosto de pensar de uma forma um tanto quanto lógica. Quanto mais afetos passivos nós temos, isso, né? E assim, o que são afetos passivos, para quem ainda não está acostumado com o termo? Vocês já conhecem esse termo? Vocês me veem tanto falar sobre ele, né? Afetos passivos são afetos que têm causa exterior. Ou seja, se eu estou num relacionamento romântico, por mais que eu ame, né, o meu parceiro, ele vai ser um causador de um afeto passivo meu. Por quê? Porque ele está fora de mim. E aí, eu amo muito, eu coloco no pedestal, eu idolatro, eu espero que ele me dê algo. E quando ele não age conforme as minhas expectativas, eu fico arrasada. Mas, se ele age conforme as minhas expectativas, eu me sinto alegre e maravilhosamente bem. Isso é um afeto passivo. Esse afeto passivo, ele pode ser triste ou alegre. Mas quanto mais dependência nós temos de coisas externas a nós, mais afetos passivos nós teremos. E o que isso significa emocionalmente falando? Isso significa que a gente vai ter muitas oscilações de humor. A gente vai ter muitos períodos de tristeza, alguns períodos de alegria, e a gente vai sentir que a vida é demasiadamente difícil, que a gente não consegue lidar com ela, porque, bem, se a minha felicidade e o meu bem-estar dependem tanto assim dessas figuras de autoridade, quem eu sou na minha própria vida senão uma escrava? Vocês já ouviram falar, muito provavelmente, que os filósofos antigos, né, eles vão utilizar muito o termo de escravidão. Eu sou escravo das minhas paixões, eu sou escravo de não sei o que lá, eu sou um escravo, eu sou um escravo, eu sou um escravo. E essa relação, né, de escravo e senhor fala exatamente dessa hierarquia. Dessa hierarquia que existe nas relações. Mas assim, mesmo o senhor, ele também é um escravo, porque ele também precisa do escravo para existir. É o que o Hegel, né, denominou de dialética senhor e o escravo. Ou seja, no final das contas, tanto aquela pessoa que está ocupando aqui, né, a posição de escravo, quanto aquela pessoa que está ocupando a posição de senhor, elas são escravas, uma do olhar da outra. E é por isso, né, que nós, quando vivemos eternamente nessa condição de dependência da validação e do reconhecimento do olhar do outro, somos tão vulneráveis emocionalmente. E qual é o objetivo do meu trabalho? É que vocês, né, é possibilitar instrumento para que vocês saiam dessa postura e passem a ser sujeitos ativos. E o que significa ser sujeito ativo? É ser muito mais causa dos seus próprios afetos do que estar dependente do olhar, da validação e do reconhecimento do outro. De certa forma, todos nós, né, quando a gente se relaciona com pessoas, enfim, todos nós teremos afetos passivos e está tudo bem. O problema é só ter afeto passivo ou até ter mais afeto passivo do que afeto ativo.
Pra gente sair, gente, dessa condição de angústia que nos perturba tanto. O ressentimento não foi um afeto discutido pelo Spinoza, mas ele foi discutido por um filósofo que é muito famoso, muito popular, que é o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche vai fazer uma grande contribuição, inclusive para a própria psicanálise, falando sobre o ressentimento. E é por isso que ele também traz toda essa questão da moral social, das relações de poder, do modo como o ser humano lida com o próprio Deus e como nós, somos pessoas ressentidas exatamente por conta desses jogos de poder. E o ressentimento, ele tem uma característica curiosa. O ressentido cria na sua cabeça uma expectativa, uma ilusão, que ele gostaria que correspondesse aos fatos. E aí, a pessoa que ele admira, que ele idolatra, que ele mesmo, por sinal, colocou no pedestal, não corresponde às suas expectativas. Vamos aqui dar um exemplo. Você tem, sei lá, um grande amigo na sua vida. E aí, cara, você dá tudo de si para essa amizade, você é mó parceira, você contribui bastante, né? Você tá sempre ajudando esse grande amigo. E aí, esse grande amigo, ele esquece do seu aniversário. Poxa, né? Você se dedicou tanto a essa amizade, você é tão gente boa com ele. E esse amigo esqueceu completamente do seu aniversário. Na verdade, o que é que ele fez? Ele te ligou no dia do teu aniversário e, ao invés dele te dar os parabéns, ele começou a falar dos seus próprios problemas. Ai, porque foi um saco no trabalho hoje, meu chefe me encheu o saco e não sei o que lá. E ele começa a falar dos seus próprios problemas, né? E você começa a ficar angustiada. Poxa, será que ele não percebe que hoje é meu aniversário? Ele poderia me dar parabéns, mas ele só liga para mim para falar dos seus problemas. E aí, você continua ouvindo esse seu amigo reclamar. E beleza, vocês se despedem, desliga o telefone e você chora. Ai, caramba, poxa, ele não percebeu que era o meu aniversário. Ele me ligou e ficou falando mal o tempo todo do seu patrão. E nem sequer me deu parabéns. E aquele sentimento de tristeza, de não ter sido vista, não ter sido reconhecida, não ter recebido o carinho da pessoa que você se dedica tanto, começa a doer. É ou não é? Quem é que já passou por isso? De esperar que alguém que você goste tanto reconheça quem você é, o que você faz e te trate bem, e isso não vem e você fica triste. Acontece com todo mundo, né, gente? Todos nós vamos experimentar esse afeto do ressentimento. E aí o ressentimento, ele fala exatamente de uma posição infantilizada. O ressentido, quando ele tá com raiva, né, ao invés dele estabelecer limites e falar assim, amigo, cara, beleza, eu sei que você tá mal, mas você não percebeu que hoje era o meu aniversário? Poxa, hoje é o meu aniversário. É um dia tão importante pra mim, eu tô querendo, sei lá, curtir ele. Tá afim de, sei lá, sair pra tomar uma cerveja? Não. Essa postura não acontece. A postura que acontece é a de você se resguardar, ficar triste e começar a remoer. Ai, ele não me ama, ele não me vê, ele esqueceu do meu aniversário, ele só pensa nele. E aí você fica mal. Ai, o que eu faço não adianta de nada, porque eu me dou tanto e ele. Essa é a figura ressentida. E por que é que a figura ressentida, ela ocupa
uma posição assim infantilizada. Porque ela não se responsabiliza pela posição que ela ocupou na relação. Se por um acaso o seu amigo sente-se à vontade de ligar para você com frequência para ficar descarregando o tempo todo as amarguras e você só fica ouvindo, essa dinâmica, né, acontece porque você também permitiu. Se esse amigo, ele só te usa e não dá nada em troca, e você é apenas, sei lá, a moleta emocional dessa relação, isso acontece porque você também permitiu. Você pode ter criado uma expectativa de que essa pessoa, sei lá, que ela te ama ou que ela em algum momento vai te amar e vai te tratar tão bem quanto você trata ela, mas veja só, você também é responsável pelas expectativas que você cria a respeito dos outros. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de corresponder às expectativas e fantasias que nós mesmos criamos. E é isso que o ressentido não admite. O ressentido não consegue se responsabilizar. Ele reforça uma fantasia onde ele é vítima. É vítima o tempo todo do que os outros fazem com ele. O ressentido é um pobre coitado. Ele cria uma narrativa na sua cabeça, onde ele é o bonzinho, onde ele é o amoroso, onde ele é o perfeito, onde ele dá e tudo mais. E todos os outros são vilões. Mas o ressentido não percebe a sua própria contribuição dentro da dinâmica que está acontecendo ali. Ele mesmo colocou as pessoas no pedestal. Ele mesmo valorizou ou hipervalorizou um poder simbólico que ele deu a essas pessoas. Ah, mas é o meu melhor amigo. Mas quem colocou aquela pessoa no local de seu melhor amigo foi você mesmo. E ao colocar essa pessoa nesse local, você mesmo criou expectativas. Você mesmo criou a sua própria escravidão. Você mesmo nutriu os seus próprios afetos passivos. E por que é tão difícil a gente sair da postura do ressentido? Inclusive, gente, o ressentimento é um afeto super comum e super político. A política, inclusive, manipula muito massas exatamente por conta desse afeto do ressentimento. Os afetos tristes, eles também têm o poder de mobilizar a nossa ação, mas de uma forma que não é vantajosa para nós. Muito pelo contrário. É de uma forma que só vai reforçar ainda mais o nosso próprio mal-estar. E é por isso que é tão difícil a gente sair dessa condição, porque para a gente sair dessa condição, a gente precisa fazer algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Sabe que algo é esse? Se responsabilizar. Tem uma frase do Freud que é famosíssima. É tão famosa que eu já nem sei mais se foi o Freud que disse isso, mas eu acredito que tenha sido sim. Que é o seguinte: qual é a sua responsabilidade do mal em que você se queixa? A vida social é um grande teatro. A verdade é essa. E aí,
todos nós ocupamos nesse teatro determinados papéis. Determinadas peças só vão chegar ao fim quando a gente decidir não mais ocupar um papel nessa dinâmica. Eu tô cansada de tantas repetições acontecerem na minha vida. Eu só tenho um amigo que me trata mal, amigo que só quer sugar a minha energia, amigo que tá sempre reclamando da vida, mas quando eu vou falar dos meus problemas, esse amigo não me escuta. Esse tipo de relação só vai ter fim na sua vida quando você decidir não ocupar mais um papel central nessa dinâmica. Quando você decidir que você não vai ser mais a amiga que recebe essa enxurrada de problemas alheios e que só serve para isso. Quando você aprender a estabelecer limites, é por isso que essa autoconsciência é a capacidade, né, de estabelecer limites, porque vocês sempre me perguntam, né, e aí? Como eu faço para lidar com esse aspecto do ressentimento, com isso que está me doendo, eu não sei o que fazer. E aí vocês esperam que eu dê vou aqui fazer um chá para vocês resolver esse problema do ressentimento. Gente, o afeto triste, para ele poder ser superado, primeiro parte dessa compreensão. Você precisa entender quem é você nessa dinâmica que você está se queixando. E para você superar esse afeto triste, porque veja só, quando você percebe assim, poxa, eu estou ressentida, mas eu tive uma responsabilidade nessa dinâmica. Eu criei expectativas, eu esperei que a pessoa correspondesse às expectativas. Então, eu também, de certa forma, plantei o meu próprio mal. Essa reflexão, gente, essa compreensão, ela é tão rara, mas ela é tão importante. Porque a partir do momento em que você percebe a sua contribuição nessa dinâmica, você agora pode escolher. Você quer continuar nessa dinâmica? Ou você quer virar o jogo, ou sair do jogo, ou criar nova realidade? Eu já não quero mais ser a amiga que recebe essa enxurrada de problemas. Tá. Que tipo de amiga você quer ser? Eu gostaria de ser uma amiga em que as pessoas também me procurassem porque gostam da minha companhia, porque querem discutir ideias, porque querem me chamar para tomar um café, querem viajar comigo. É esse tipo de amiga que eu quero ser na vida das pessoas. Tá. Então, o que é necessário para você ser esse tipo de amiga? É investigar que tipo de pessoas você está se relacionando. Porque assim, gente, quando a gente entra numa relação, e toda relação, ela é feita de dar e receber. A gente não se une com pessoas por acaso. Tem até, o Lacan que fala isso, eu acho, né? Que ele fala assim, as pessoas se reconhecem pelos sintomas. A gente se une pelos sintomas. Geralmente, a pessoa que está sempre nesse local da boazinha, da que só escuta, da que está disposta a resolver os problemas dos outros, é o tipo da pessoa que vai se relacionar com pessoas que estão cheias de problemas, que querem uma moleta emocional. E esse tipo de relação só vai deixar de acontecer no momento em que ela diz, chega, não quero mais ocupar essa posição. Não querem. E aí, o que fazer? Mudar de postura
estabelecer limites, e isso é muito doloroso. Percebem que para superar um afeto triste, não é com um chazinho. Aí temos aqui um chazinho de hortelã, que você vai deixar de ser ressentida. No caso do ressentimento, a única forma da gente não lidar mais com ele é, primeiro, se autorresponsabilizando e, segundo, estabelecendo limites. Aprendendo a dizer não. Aprendendo a não mais contribuir para o funcionamento de uma dinâmica onde nós seremos, de alguma forma, prejudicados. Porque se existem relacionamentos onde nós somos prejudicados, onde a gente é tratada mal, onde a gente não é respeitada, onde a gente não é considerada, onde a gente não é escutada, onde a gente não tem voz. E assim, gente, existem pessoas que estão muito adoecidas, que não têm possibilidades, né? E talvez nem queiram desenvolver uma compreensão das suas dores. E dificilmente essas pessoas irão se comportar de forma diferente nessa dinâmica. Não adianta você querer que uma pessoa que já está no padrão de comportamento tão antigo respeite os seus limites ou te trate de forma diferente. E eu sei que é muito doloroso isso, porque no fundo, né, a gente espera que as coisas mudem. A gente espera que as pessoas mudem. A gente nutre fantasias demais. Só que a gente não tem poder de mudar as pessoas. A gente não tem poder de mudar realidades dessa forma. A gente só consegue ter poder de mudar a nossa conduta, a nossa resposta, o modo como a gente reage a essas situações. E isso só vai acontecer no momento em que a gente se autorresponsabilizar, no momento em que a gente estabelecer limites, no momento em que a gente reconhecer os nossos verdadeiros desejos e aprender a construir as realidades que nos favoreçam. E não é egoísmo dizer isso, eu estou construindo realidades que me favorecem. Gente, pelo amor de Deus. Toda realidade, ela favorece a uma certa dinâmica. Só que você tem que se perguntar, essa dinâmica, ela está me fazendo bem ou ela está me fazendo mal? Se ela está te fazendo mal, o que te leva a permanecer nela? É a culpa. É a culpa. Olha, outro afeto triste. Se vocês quiserem, em algum momento a gente pode falar dele também. A culpa. A culpa me faz ficar nesse relacionamento. A culpa não me faz, não me deixa estabelecer limite com essa pessoa. A culpa por quê? Geralmente porque você se colocou numa posição, você mesma se colocou numa posição de ultra-responsabilidade diante daquela situação, daquela pessoa, e agora você está querendo sair dela, mas sair dessa posição de hiperresponsabilidade, sim. Eita, agora deu tilt na cabeça. Sair dessa posição de ultra-responsabilidade sem querer que as pessoas fiquem mal. Aí você se sente culpada. Olha só como a gente acaba se ferrando por conta do nosso próprio narcisismo. Porque, veja só, eu tô aqui numa posição onde eu me sinto muito responsável pelo bem-estar de uma pessoa. Só que essa posição, ela não tá me fazendo bem. E aí eu quero sair dessa posição, só que eu não consigo sair dela porque eu me sinto culpada. Você se sente culpada por quê? Porque se eu sair dessa posição, aquela pessoa não vai ter ninguém. E ela vai me achar uma péssima pessoa. Então você está se sentindo culpada porque você está apegada
ao modo como aquela pessoa te vê. Você quer sair dessa posição, mas sem perder o título da boazinha, da generosinha, da acolhedora. Ou seja, você virou escrava de virtudes. Sabiam também que as nossas próprias virtudes podem nos escravizar? Acontece. Se você quer ser vista, né, como uma pessoa que é sempre galera do rolê, acolhedora, carinhosa, e aí as pessoas já se acostumam com você nessa dinâmica. Aí no momento em que você decide estabelecer limites e dizer assim, chega, as pessoas elas vão se assustar, tipo, o que foi que aconteceu? Que ela disse chega. Quer dizer então que ela não é tão galera, boazinha, fofinha, generosa, perfeitinha assim? Mas, gente, ninguém é a mesma coisa o tempo todo. Você será generosa em alguns momentos, mas até para você ser de fato uma pessoa boa, veja só, até para você ser de fato uma pessoa, e é por isso que é tão interessante estudar ética, sabia? Porque até para você ser uma pessoa boa, em alguns momentos você vai ser egoísta. Vamos supor aqui, você tem uma criança de 3 anos, tá? A gente sabe que crianças de 3 anos, elas são cheias de vontade. Aí a tua criança de 3 anos, ela quer um pirulito. Mamãe, me dê um pirulito. Aí você vai dar um pirulito à sua criança de 3 anos. Ela, a minha mamãe é a melhor mamãe do mundo. Eu imagino, né, que as pessoas, a mãe, o pai, se sintam muito felizes quando esse filhinho elogia, né? Diz, nossa, minha mamãe é a melhor mamãe do mundo porque ela me deu um pirulito. Aí a criança chupa o pirulito, apala o pirulito e, mamãe, me dá outro pirulito. Ai, mas você é a mamãe boazinha, a melhor mamãe do mundo. Aí você dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o 10º pirulito para aquela criança. Será que essa generosidade excessiva, ela é um ato de bondade? Se você só está dando o pirulito para a sua criança porque ela vai dizer que você é a melhor mamãe do mundo, você não está sendo generosa. Você está sendo extremamente egoísta. Você está pensando muito mais no modo como aquela criança te enxerga do que se essa quantidade de pirulitos que você vai estar dando para ela vai estar fazendo bem ou mal para ela. Porque em algum momento, né, eu já tive, gente, teve uma vez que eu estava trabalhando e que eu estava entregando balinhas 7 Bell, né? E eu fazia assim, eu entregava uma balinha e eu comia uma balinha. Aí eu entregava uma balinha e eu comia uma balinha. Gente, eu comi tanta balinha 7 Bell que eu fiquei transtornada. Eu acho que eu tive uma overdose de açúcar. Então, ou seja, o excesso, né, de pirulito para a criança, cara, em algum momento vai fazer mal para aquela criança. Vai fazer mal. Se você quer ser de fato uma mãe boa, você em algum momento vai dizer, chega filho, não. Mas o pirulito não. Já te dei o pirulito e por hoje tá mais que o suficiente. Aí aquela criança que há 2 minutos atrás disse, a minha mamãe é a melhor mamãe do mundo, ela vai olhar para a mãe e vai dizer assim, a minha mamãe é a pior mamãe do mundo, ela é a mais feia, eu odeio você, você é muito ruim. Eu odeio você. Não é isso que acontece, né? Eu acho essas dinâmicas muito curiosas. Ou seja, você precisa ter o quê? Uma autoconfiança e uma segurança muito grande de que a decisão que você tomou de não dar mais um pirulito para o seu filho é uma decisão justa.
né? É uma decisão que é boa, tanto para a relação entre você e a sua criança, quanto para a saúde daquela criança. E para isso, você não pode ficar apegada ao olhar de eu sou a melhor mamãe do mundo, eu quero que meu bebê me veja como a melhor mamãe do mundo, porque aí, gente, é só puro suco do narcisismo. Só que essa mesma dinâmica, né, que eu coloquei aqui de forma muito caricata, ela está presente em diversas relações, inclusive relações de amizade, relações familiares. Chega algum momento que você vai ter que parar de dar o pirulitinho à sua mãe, ao seu pai, à sua amiguinha, ao seu amiguinho, ao seu marido, à sua esposa. E no momento em que você deixar de dar o pirulitinho a essas pessoas, elas vão fazer igual a criança de 3 anos. Você é a pior pessoa do mundo, você é muito egoísta. Mas esse limite que você estabelece é o que vai te salvar de ser inundada por esse afeto passivo que é o ressentimento. A pessoa que estabelece limites, que diz, meu limite é só esse aqui, eu não vou dar mais de um pirulitinho a você. Ela não fica ressentida. Por quê? Porque estabelecer limites só é possível para quem é autorresponsável. Para quem sabe o que é o melhor para si. Para quem reconhece os próprios desejos, as próprias vontades, para quem consegue comunicar isso. E é preciso, gente, ter uma força dentro de si muito grande e amor, eu diria que amor por si, muito grande, para sair dessa posição de passividade e de vítima da existência. A gente precisa de uma certa dose de ousadia para entender que o mundo não é hierárquico de fato. Que fomos nós que colocamos o padre nesse local de intermediário em relação a Deus. Que fomos nós que acreditamos que o nosso pai e a nossa mãe são figuras que detêm a moral, a sabedoria e o poder sobre nós. Que fomos nós que colocamos o nosso marido e a nossa esposa num pedestal, ou amiga ou chefe. Essas hierarquias, que inclusive, né, que são socialmente construídas, são também ilusórias. A coragem, né? Por que eu falo é preciso ousadia? Ousadia para a gente se ver de forma horizontal, de igual para igual. Olha, humanamente falando, eu e o meu chefe somos iguais. Humanamente falando, eu, minha mãe, meu pai, meu marido, meu irmão, meu amigo, minha amiga, somos humanamente iguais. Eu não estou abaixo deles e eu também não vou me colocar abaixo. Eu vou aqui, olho no olho, tete a tete. É na força de construir relações horizontais que a gente consegue construir dinâmicas de relacionamentos mais saudáveis. E assim, essa força de construir relações horizontais nada mais é do que a atividade. Ser sujeito ativo. Eu iniciei essa aula falando, né, que a importância do meu trabalho, que eu quero do meu trabalho, é possibilitar instrumentos para que vocês se tornem ativos na própria existência. Porque é essa atividade que vai possibilitar vocês construírem realidades que sejam favoráveis para vocês, que sejam benéficas para vocês, que possibilitem a expansão de vocês. Ficou claro, gente? Bora aqui abrir para as perguntas. Já vi que tem pergunta aqui. Nossa, vocês são demais, hein? Vamos lá. Mandem perguntas. Bora fazer agora um oráculo ao vivo. Oráculo ao vivo. Com perguntas e respostas. Eu vou até sentar de forma mais confortável. Ficou alguma dúvida?
como lidar com esse afeto do ressentimento, Caroline, perfeito. Não é sobre as pessoas vacilarem, mas sobre construir relações saudáveis e horizontais, onde estabelecer limites seja parte da construção e não sinal de rompimento. Exatamente, Caroline. As únicas pessoas que vão romper com você e vão tolerar os limites que você coloca são pessoas que não te enxergam como ser humano. São pessoas que não te respeitam. São pessoas que, no fundo, estão um pouco se lixando para o seu bem-estar. E essas pessoas, venhamos e convenhamos, não são pessoas que você deve se relacionar. Quem não te enxerga como ser humano não é uma pessoa que você deve querer por perto. E aí? Mais questões? Tem aqui, ó, mandaram aqui, maravilha. Pergunta. Sinto que nunca tenho tempo suficiente para fazer tudo o que eu quero. Tô sempre com a sensação de que tô cansada. Ou, porém, eu queria que o dia durasse mais. Alguma dica? Olha, isso também fala de um certo ressentimento. Você está dizendo sim a quantas pessoas? Quem é que você está priorizando na sua existência? Quando a gente está dizendo muito sim a muita gente, é natural que a gente não tenha tempo para si. O cansaço, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Você nunca vai ficar cansada de coisas que você faz para o seu próprio crescimento. Por quê? Porque essas ações que a gente faz para si mesma, que possibilita a nossa expansão, elas nos geram potência de agir. O cansaço, a desmotivação, é uma impotência da ação. Significa, muitas vezes, que a gente está fazendo coisas por pressão, por medo, por culpa. E aí, isso vai se manifestar nessa falta de tempo. O ressentido, ele vai sempre dizer assim, eu não realizei o meu sonho de, sei lá, ser atriz porque a minha mãe queria que eu fizesse medicina. Meu amor, a sua vida é sobre você. Aí, agora, mesmo eu sendo médica, minha mãe não me ama como eu gostaria que ela tivesse me amado. Se você abriu mão de si mesma, do seu sonho de ser atriz, porque a sua mãe queria que você fizesse medicina, se você abriu mão do seu tempo, dos seus sonhos, você também é responsável por isso. Não adianta estar culpando a sua mãe por uma decisão que também foi sua. E qual obra começar a ler o Freud? Depende, eu gosto do Mal-Estar na Civilização. Às vezes as questões elas estão um pouco partidas, eu não consigo... Aqui, por que relações saudáveis são tão difíceis? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Exatamente por conta dessas hierarquias que eu falei no início da aula. As pessoas já entram nas relações cheias de expectativas, de idealizações de como o outro deve ser, de como a relação deve acontecer. E essas narrativas que a gente conta para si, que a gente espera que aconteça, nos mantém muito escravizadas. E aí, quando o outro não corresponde à expectativa, ou quando nós não correspondemos à expectativa do outro, começa um jogo de poder, um jogo de manipulação, um jogo de cobrança. Em muitas relações não há espaço para autenticidade, não há espaço para as trocas genuínas. Tanto que o que está muito presente nas relações são papéis sociais. Vocês não devem ver por aí, né? O homem é o provedor, a mulher é submissa, né? Isso já fala de um certo papel social, de uma expectativa que está atribuída ao homem e de uma expectativa que está atribuída à mulher. E aí, quando a pessoa não corresponde a essa expectativa, começa a cobrança, a crítica, o julgamento, o conflito, as exigências. E aí, prato cheio para que a relação seja uma relação tóxica. Pergunta: dá para se relacionar com quem não reconhece ou se responsabiliza pelos próprios erros? Com muitos limites colocados. Eu acho extremamente difícil. Quem não consegue reconhecer os próprios erros
não consegue nem se relacionar consigo mesmo, quem dirá para os outros. Como saber o limite entre incentivar alguém a melhorar e tentar mudar a sua essência? Olha, o limite para isso é o tanto do esforço que você coloca na melhoria do outro. Você ser um apoiador, um motivador, isso é lindo. Mas a partir do momento que você começa a cobrar e a ficar mal quando o outro não está fazendo os movimentos que você acha que ele deveria fazer, eu acho que é nesse momento em que o sinal vermelho deve acender. Porque você já está querendo controlar o rumo do outro, já está colocando expectativas. E é essa identificação que tem que ser o sinal vermelho. Como voltar a morar para um familiar que você tem muito atrito? Esse tipo de pergunta, eu até evito. Por quê? Porque, gente, eu acho que as dinâmicas de relacionamento, elas são muito difíceis. Se for realmente uma necessidade urgente, morar com esse familiar e a casa é desse familiar, nesse caso, eu acho que as regras desse familiar devem ser respeitadas. Mas você tem que se movimentar para sair dessa situação. Porque viver nessa relação de poder na casa de uma pessoa no qual você está se bicando, em algum momento vai sugar completamente a sua energia. Gente, deu a nossa hora. Tem alguma pergunta? Só para a gente finalizar. Tem mais alguma? Podemos dar por encerrado esse nosso chá de afetos de sexta. Ficou claro, gente, para vocês a temática? Excelente aula. Que bom, Paula. Eu fico feliz. Eu acho que são assuntos muito urgentes, né? Eu acho que, sem querer puxar sardinha para o meu trabalho, eu acho que falar sobre afetos é um assunto realmente, assim, urgente mesmo, que pode melhorar todas as nossas esferas sociais. Ah, a Natália, legal. Diferença entre ferida da rejeição e do abandono. Então, geralmente, né, o abandono, ele acontece de uma forma, Natália, muito prática. A pessoa que é abandonada, ela de fato foi abandonada, tá? Alguém deixou ela em casa, ela foi embora e fica por isso mesmo. A rejeição, às vezes, tem um caráter subjetivo, que é a interpretação daquela relação como algo que é uma rejeição. Vou dar um exemplo assim. Você, Natália, me mandou essa pergunta, né? Diferença entre ferida da rejeição e do abandono. Suponhamos que eu não responda a sua pergunta, que eu não tenha respondido a sua pergunta. Nesse caso, você pode se sentir rejeitada. Poxa, a Peti respondeu as perguntas de todo mundo, menos a minha. Então, ela me rejeitou. Percebe que esse julgamento de valor pode não estar, de fato, falando de uma realidade. Talvez eu apenas não tivesse visto a sua pergunta. E não eu te rejeitei propositalmente. Na ferida da rejeição, tem muito julgamento de valor sobre o comportamento da pessoa. Ela geralmente está relacionada ao ressentimento. A ferida da rejeição está muito relacionada ao ressentimento. O abandono, não. O abandono, ele tem esse caráter mais material. Você, de fato, sabe que foi abandonada. A pessoa te deixou, né? E foi embora. Só que a rejeição, nem tudo que a gente entende como rejeição é, de fato, rejeição. Eu tenho até uma live que foi um sucesso há algum tempo atrás, que a rejeição é uma ilusão. É exatamente por isso, porque a rejeição, muitas vezes, é um julgamento de valor equivocado que a gente faz à realidade. Ninguém tem, de fato, o poder de nos rejeitar. Geralmente, a gente se sente rejeitada porque a gente acreditou numa visão que nós mesmos criamos sobre como o outro deveria se comportar e sobre quem nós somos.
Adorei a aula. Como fazer pelo outro sem esperar nada de volta? Nossa, Natália, essa pergunta é uma pergunta interessante, hein? É o seguinte. Primeiro, as relações, elas só podem existir quando tem um dar e um receber. Uma relação saudável, ela é equilibrada. As pessoas sempre estão dando e recebendo. Se você só está dando dentro de uma relação, significa, tem até na biologia esses conceitos, né? Vocês se lembram? Isso é uma relação mutualista, isso é uma relação parasitária. Se você só está dando e a pessoa só está sugando, ela é um parasita. Eu acredito que para uma relação ser boa, ela tem que ser uma relação de cooperação. No entanto, aquilo que o outro dá tem que ser aquilo que ele dá. Não o que a gente espera que ele dê. Não a expectativa que a gente cria, né, sobre o que ele pode dar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu não sou tão assim do toque físico. A única pessoa que eu tenho esse contato físico é com o Ian e com o Gomes. Mas com os meus amigos, eu não sou aquela pessoa que abraça, que faz carinho, que bota no colo, que faz um cafuné. Eu tenho um certo distanciamento físico. Mas isso não significa que eu não dê na relação. Eu dou com a minha escuta, eu dou com as minhas palavras, eu dou com os meus presentes. Então, se uma pessoa, né, algum amigo meu, ou algum parente meu, fala assim, a Jéssica, ela não me ama porque ela não me faz carinho. Seria injusto, né? Seria injusto, porque eu amo de outras formas. Então, assim, nos relacionamentos, as pessoas, elas dão da sua forma. E é bonito a gente aceitar o presente. A gente tem que ser um tanto quanto mimado, porque a gente quer que a pessoa nos presenteie com o presente que a gente quer receber. Só que isso não é saudável, porque cada um dá aquilo que tem. Então, não é eu fazer sem esperar nada de troca. Eu acredito que, por exemplo, todos nós esperamos algo do outro. E se espera, assim, de uma relação que ela seja saudável, se espera, né, que haja companheirismo, uma fidelidade, uma lealdade. Eu acho que o que a gente tem que esperar de uma relação geralmente são esses valores, sabe? Que haja lealdade, que haja respeito. A gente está sempre esperando algo, mas a gente tem que se perguntar, de que natureza é esse algo que eu estou esperando? Entende? É isso que a gente tem que separar. Sim, esperar lealdade, respeito, cumplicidade, companheirismo. Mas aí eu espero que o outro faça uma publicação para mim no Instagram dizendo que eu sou uma pessoa linda e maravilhosa. Aí já é outros 500. Percebe a diferença? É sobre isso. Legal. Então, né, nem pessoas óbvias, né? Aí depois a gente conversa, Natália, sobre essas perguntas. Vou me despedindo de vocês, para não tomar muito tempo de vocês nessa sexta-feira, tá? Boas reflexões pro final de semana. Tchau, tchau, gente.